Fala, galera! Voltamos para a parte 4 de PFC, onde nós vamos praticar mais alguns modelinhos de exercício de princípio multiplicativo e princípio aditivo. Vem comigo. Queridos, vou compartilhar a tela com vocês freneticamente para a gente poder aprender mais alguns modelinhos de exercícios de princípio multiplicativo. Bom, queridos, este espetáculo de homem e que homem, mais uma vez traz exercícios de princípio aditivo e multiplicativo. É a quarta e última parte de PFC. Posteriormente, nós vamos aprender, então, as permutações e o que elas, de fato, vão adiantar de PFC e restringir ao PFC. Beleza? Então, vamos começar aí a nossa aula em exercícios de princípio multiplicativo. Bom, queridos, nós já começamos aqui no exemplo 8. Na aula anterior, nós fizemos exemplos 5, 6 e 7. 3 exercícios cuidadosamente preparados para que você entenda a formação de algarismos, de números, usando alguns algarismos. Agora, do 8 em diante, é a continuação de números, mas também com a diferença de senhas, né? Então, vamos primeiro ao exemplo 8, que ainda é formação de números usando algarismos. Então, o exemplo 8, ele diz para a gente o seguinte: considerando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, determine quantos números de 3 algarismos distintos serão múltiplos de 5. Bom, queridos, para a gente fazer esse exercício, a primeira coisa que eu vou verificar é a pergunta. O que ele está me pedindo? Quantos números de 3 algarismos? Só que olha a palavrinha mágica aqui, 3 algarismos distintos. Se são distintos, quer dizer que eu não posso repetir. E quantos serão múltiplos de 5? Olha a outra restrição, não é qualquer algarismo, ele tem que ser um múltiplo de 5. Então, isso é muito importante. Então, lógico e evidente que o meu raciocínio-chefe, ele tem que ter números de 3 algarismos que terminam em 5. Agora, além disso, quais são as opções que ele me fornece? Bom, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Se eu pensar aqui, eu vou ter, então, quantas opções, né? Quantas opções eu tenho ali? Queridos, aqui eu vou encontrar 9 opções. Tiago, 9 opções? 9. O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 9. Olha lá, deu 9 números, 9 algarismos disponíveis. Só que quando que um número é múltiplo de 5? Querido, para o número ser múltiplo de 5, ele precisa terminar em 0 ou terminar em 5. Então, a restrição básica que eu preciso entender é que para o número ser múltiplo de 5, ou ele termina em 0, que é uma situação, ou ele termina em 5, que é outra situação. São coisas totalmente distintas. Por isso que eu vou ter que pensar em 2 tipos de números. Os números que terminam em 0 e os números que terminam em 5. E lógico que para fazer esse raciocínio é simples, não é nada absurdo aqui. Porém, eu preciso compreender como eu vou usar esses algarismos. Então, presta atenção. Os números são de 3 algarismos. Então, eu tenho o primeiro algarismo, o segundo algarismo e o terceiro. Só que o terceiro vai ser fixo. Porque para ser múltiplo de 5, ele termina em 0 ou ele termina em 5. Eu vou fazer primeiro terminando em 5.
Ah, mas por que não? Vamos fazer na ordem. Primeiro terminando em 0. Pronto, é a ordem que eu já coloquei ali. Então vamos lá, terminando em 0. Querido, se o número termina em 0, eu não tenho mais 9 opções. Eu vou ter apenas 8 opções. Tiago, por quê? Porque presta atenção. Porque o número 0 aqui, ó, eu já utilizei. E se eu já utilizei o número 0, evidentemente que eu não posso utilizar ele de novo, porque são distintos. Então, das 9 opções, eu já utilizei o 0 lá no final. Então, sobraram 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Quantas possibilidades eu tenho? 8. Para o primeiro algarismo, 8 possibilidades. Aí pensa no total. Eu tenho 9 opções. Ó, 9 opções. Eu já utilizei o primeiro e o último. Então, eu já utilizei 2. Sobraram 7 opções para o segundo algarismo. 8 vezes 7 vai me dar 56. Então, 8 vezes 7, 56. Está resolvido, os números terminam com 0. Agora eu vou resolver os números que terminam com 5. E para resolver o exercício, né, com os números que terminam com 5, o meu raciocínio vai ser o seguinte. Presta atenção. Se eu utilizo o 5 está fixo aqui, o 5 não está mais na brincadeira. Então, eu tinha 9 opções, dessas 9 viraram 8. Só que entre as 8 opções eu tenho 0, que é restrição, 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9. Então, das 8 opções, eu tenho 0 aqui. O número jamais pode começar com 0. Então, das 8 opções, eu tenho 7 possibilidades para utilizar aqui. Por que não 8, Thiago? Porque eu tenho 0, o número não pode começar com 0. Olha a restrição do 0. Então, agora, eu vou para o segundo. Aí pensa, olha, você tem 3 algarismos. Você tem 9 possibilidades. Você já utilizou 2. 9 menos 2, 7. Então, sobraram 7 possibilidades. Agora, você não tem mais restrição. 7 vezes 7, 49. Evidentemente que o total vai sair dessa soma aqui, ao princípio aditivo. Que ou termina em 0 ou termina em 5. Ou indica uma soma. Então, o total de possibilidades vai ser 56 mais 49. Evidentemente que se a gente pegar isso aqui e somar, isso aqui vai me dar 105 possibilidades. Então, eu consigo perceber aqui que nesse exercício eu vou ter, então, 105 números que serão múltiplos de 5 e serão formados por 3 algarismos distintos, utilizando o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 9. O exercício ele é simples. O exercício ele é objetivo. Mas eu preciso entender a construção. O número ele é múltiplo de 5 quando termina em 0 ou quando termina em 5. Então, eu faço todos os números que terminam com 0. O último lá é fixo, não é possibilidade, é obrigação. Por isso que eu não me preocupo com ele. E depois todos os números terminam com 5. Lembrando que aquele que termina com 5, o 0 está livre, o número não pode começar com 0. Por isso que o 0 é restrição nesse tipo de exercício. Beleza? Então, vamos agora ao exercício número 9. Bom, queridos, o exercício número 9 é um exercício que envolve placas. Placa de Mercosul está na moda, nós estamos trocando as placas dos veículos automotores no Brasil por um padrão agora novo, então isso aí pode aparecer no seu Enem. As placas atuais de veículos automotores no Brasil é composta de 3 letras, um número, uma letra e 2 números nessa ordem. Por exemplo, QNP 8G74. Então, repara que a placa agora, obrigatoriamente, ela vai ter 3 letras, um número, uma letra, 2 números. Nessa ordem. Eu não altero a ordem. Eu não preciso permutar. Isso é matéria nova. Próximo. Né? Porque isso é fixo. Agora, considerando o nosso alfabeto ele tem 26 letras. E o sistema decimal, então, eu tenho 10 algarismos, 0 a 9. Determine quantas placas
podemos formar nesse sistema. Querido, aí lógico e evidente que para determinar o total de placas, eu tenho que montar o esqueminha. E aí, para montar o esqueminha, eu vou colocar assim, ó, evidentemente, né, que eu vou seguir o raciocínio que ele me deu na ordem que ele me deu, né? Lógico e evidente que nós vamos especificar quem que é essa ordem aqui e o porquê. Então, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Qual é o algarismo? Bom, vai ser letra, 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 porque ele tem 3 letras, número, letra, número, número. Ele tem 3 letras, um número. Uma letra, 2 números. Nessa ordem. Então, o fato de ter nessa ordem, para mim, ele é muito importante. Agora, utilizando o nosso alfabeto, o que eu posso perceber, querido? Nosso alfabeto, eu tenho aqui, então, 26 possibilidades de escolha, porque eu tenho 26 letras do nosso alfabeto. Lógico. E o sistema decimal? Bom, aí o sistema decimal já fica muito mais fácil da gente pensar, né? Porque quando se fala em sistema decimal, eu tenho 10 opções de dígitos. Então, e o sistema decimal? Opa, evidentemente que o meu sistema decimal, eu tenho 10 opções de dígitos. Então, vamos colocar aqui 10 dígitos. Então, eu tenho disponível 26 letras e 10 números, algarismos. Então, como que ficaria agora aqui o raciocínio? Bom, aí vamos lá. Querido, para a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 26. Então, para a primeira letrinha aqui, eu tenho 26 possibilidades. Para a segunda letrinha, eu também tenho 26 possibilidades. Para a terceira letrinha, eu também tenho 26 possibilidades. Para o próximo número, 10. Para a próxima letra, 26. Para o próximo número, 10. Para o próximo número, 10. Eu não dei restrição nenhuma, então quer dizer que eu posso repetir. Eu não falei que tem que ser tudo distinto. Concorda? Então, o total de possibilidade vai ser exatamente esse produto aqui. E aí, esse produto ele é fácil de calcular. O total vai ser 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 26. Vou colocar na ordem aqui. Vezes 10 vezes 10. Claro, é evidente que isso aqui seria conveniente, em vez de sair multiplicando, apenas deixar indicado, né? Então, eu posso falar, por exemplo, aqui que o total vai ser igual a 26 elevado a 4 vezes o 10 elevado ao cubo. Aí nós vamos arrumar aqui, ó, 26 elevado a 4 vezes 10 ao cubo. Eu vou deixar apenas indicado, não vou fazer essa conta aqui, porque é uma conta desnecessária. Mas se lá precisar, você faz 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 vezes 1000, porque 10 ao cubo me dá 1000 possibilidades. Então, a quantidade de placas que eu vou conseguir formar é 26 à quarta vezes 10 ao cubo. É muita placa. Tem que ter muito veículo. Essa mudança se fez necessária porque a quantidade de veículos emplacados já está muito grande. E antigamente, no lugar daquela quarta letrinha, no lugar do G, era um número. Então, evidentemente, que eu tinha menos possibilidade de placa. Então, eu ampliei a quantidade de placas que eu posso formar. E isso é importante. Isso é muito interessante. Então, é isso que a gente precisa entender. Como que a gente monta o exercício de PFC. É bem simples. É bem objetivo. Ele não me deu restrição, então eu tenho que admitir que pode repetir número, pode repetir letra. Ele não me deu restrição nenhuma. Ele só me garantiu que é nessa ordem.
Se eu falasse que são 4 letras e 3 números em qualquer ordem, além disso, eu ainda teria que permutar as posições de letras e números, alternando. Aí são cenas para os próximos capítulos. Mas, por enquanto, eu quero que você entenda nessa ordem específica, porque nós ainda não estudamos permutação. Mas o exercício é bem simples, o exercício é bem objetivo e vai aparecer no seu Enem. Queridos, o exemplo 10 diz para a gente o seguinte: uma senha bancária é formada por 6 dígitos numéricos. Determine quantas senhas poderão ser formadas, sabendo que os dígitos não podem se repetir. Bom, esse é o exercício mais rápido. Bom, eu tenho 6 dígitos numéricos. Ele não me falou quais números são disponíveis, então são todos dentro do nosso sistema decimal, isso é claro. Então, evidentemente que esse exercício, a primeira coisa que eu preciso fazer são 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos. Vou colocar aqui, ó, dígito 1, dígito 2, opa, vou voltar aqui um pouquinho. Dígito 3, dígito 4, dígito 5, dígito 6. Pronto. Eu tenho 6 dígitos. Os 6 dígitos já estão ali, prontos para serem o quê? Montados. Como ele não me deu o total de opções, lógico que eu tenho 10 opções de números, de algarismos. Então, no meu sistema, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu tenho 10 opções. Então, presta atenção. Para o primeiro, eu tenho 10 possibilidades de número, inclusive o 0. Tiago, mas pode começar com 0 agora? Pode, porque é senha. A senha é minha. Eu faço dela o que eu quiser. A única coisa que eu preciso é que os dígitos não podem se repetir. Então, para o segundo dígito, eu tenho 9 possibilidades, exceto a que eu usei no dígito 1. No dígito 3, eu tenho 8. Depois, eu vou ter 7. Depois, eu vou ter 6. E depois, por último, eu vou ter 5. Lógico que isso é fácil. Claro e evidente que eu tenho que considerar todos os algarismos do sistema decimal, que é o que a gente utiliza. Ele não falou que o sistema é binário ou outro, então é o que a gente utiliza. E a única restrição é que ele não pode ter dígitos repetidos. Então, eu tenho que diminuir o meu espaço amostral a cada dígito que eu já coloquei, que eu já gravei. E aí é evidente que, como é senha, se eu quero começar a senha com 0, eu posso, porque a senha é minha, eu faço dela o que eu quiser. Então, o número não começa com 0, a senha pode. Então, essa é a diferença. Então, se eu fosse calcular aqui, ó, o total vai ser esse produto aí, ó, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Eu vou fazer a continha aqui rapidinho, aqui, ó. 10 vezes... Aí vamos lá, 9 vezes 8, 72. Vezes 7 vezes 6, 42. Vezes 5. Fazendo a continha devagarzinho. E aí você vai achar o resultado total dessa bagaça aí. Ó. Total vai ser igual, bom, 5 vezes 10 vai me dar 50. Vezes, agora eu vou fazer 42 vezes 72. Né? Vamos fazer a continha aqui, ó. 42 vezes 72. Isso aqui é fácil de fazer. Eu só preciso saber fazer conta, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 4 vezes 7, 28. Com 1, 29. Aí, somando aqui, isso aqui vai me dar 4. 8 com 4, 12. Vai 1. 9 com 1, 10.
vai para cá, 3.024. Então, isso aqui vai ficar 50 vezes 3.024. E aí, evidentemente, que a gente termina o exercício fazendo essa última continha. Aí eu vou fazer aqui o contrário. Cai o zero. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, vai 1. 5 vezes 0, 0, com 1, 1. 5 vezes 3, 15. Então, isso aqui vai ficar 151.200. Então, quer dizer que o total de senhas que eu posso formar nesse sistema, que eu posso utilizar nesse sistema, é de 151.200 possibilidades. Ah, Tiago, é fácil? É fácil. É objetivo. Mas a gente precisa aprender. Agora, cuidado, que às vezes o exercício ele não quer o resultado final, né? Até porque eu também fiz a conta porcamente, ele pode estar errado, né? Tem que conferir direitinho aí. Mas às vezes ele só quer isso aqui indicado, ele nem às vezes trabalha assim também. Ele só quer indicação. Lembra o anterior que eu deixei em potência? 26 à quarta vezes 10 ao cubo? Nem sempre quando o número é grande ele quer a conta. Às vezes ele só quer indicação. E a manipulação para chegar nessa indicação também é importante enxergar, também é importante visualizar. Beleza, queridos? Tranquilo? Bom, vamos ao exercício de número 11. Bom, o exercício número 11 é um exercício interessante. Ele diz que um cadeado é codificado por 4 dígitos numéricos e que cada dígito tem como opção os algarismos de 0 a 9. Opa, de novo, opções do algarismo decimal. Então, nós estamos num sistema decimal. De 0 a 9 são 10 opções. Uma pessoa esqueceu sua senha, lembrando apenas que os 2 primeiros dígitos são iguais. Olha, essa informação é importante. Ela lembrou apenas que os 2 primeiros dígitos são iguais entre si. E que os demais são distintos. Os demais são distintos. Se os demais são distintos entre eles e também entre o primeiro e o segundo algarismo. Então, determine quantas tentativas ele terá de fazer para abrir esse cadeado. Bom, eu preciso de 4 dígitos. Isso está explícito. Agora, esse cadeado, cada dígito ele varia de 0 a 9. Então, eu escolhi, sei lá, 2 no primeiro, 2 no segundo, porque o dígito 1 e o dígito 2 são iguais. 5 no terceiro e 0 no quarto, por exemplo. 2, 2, 5, 0. É uma senha possível para testar. Agora, quantas tentativas eu vou ter que fazer sabendo dessa condição? Então, como que a gente vai fazer esse exercício, querido? Presta atenção. Para a gente fazer esse exercício, a primeira coisa que eu preciso fazer é desenhar o esqueminha para que eu possa entender. Bom, eu sei, você sabe, que ele tem 4, né? Se você lembrar, nós temos 4 dígitos. Então, colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou colocar mais um aqui que falhou aqui, ó. Pronto. Claro e evidente que aqui eu tenho dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4. O que eu posso garantir, segundo o exercício, é que os 2 primeiros dígitos são iguais entre si. Então, o dígito 1 vai ser igual ao dígito 2. Tiago, vai ser igual? Vai. Ah, Tiago, mas por quê? Porque, querido, se você entender, ele falou que os 2 primeiros dígitos são iguais. Então, quer dizer que para o primeiro dígito, são senha, eu tenho 10 possibilidades. Eu posso começar com 0. Agora, para o segundo dígito, eu só tenho uma possibilidade. Qual? A mesma que eu usei no primeiro. Porque o número que eu escolho para o primeiro dígito também vai ser do segundo. É obrigatório. É óbvio. É evidente. O terceiro dígito já é diferente.
O quarto dígito já é diferente. São diferentes entre eles e, claro, dos primeiros. Então, para o terceiro dígito, eu tenho 9 opções. Qualquer uma, exceto o que eu usei no dígito 1 e no dígito 2. O dígito 4, eu vou ter 8 opções. Eles são distintos. Então, ele não pode ser igual ao dígito 3 e nem igual ao dígito 1 e 2. Então, evidentemente, que o total de possibilidade que eu vou ter aqui vai ser esse produto, 10 vezes 1, porque não é escolha, né? Obrigação ser igual, 9 vezes 8. E aí, se eu fizer essa continha aqui, 10 vezes 1 vai me dar 10, 9 vezes 8 vai me dar 72. Então, o total de dígitos vai ser de 720 senhas. Querido, eu só vou ter que fazer, olha só, 720 tentativas para abrir o cadeado. É coisa rápida de se fazer, não é bem objetivo. Lembrando que ele sabia apenas que os 2 primeiros dígitos eram iguais e que os demais dígitos eram distintos. Então, os outros 2 são diferentes. Então, eles têm que ser diferentes desses 2 primeiros e diferentes entre eles. Evidente. Então, eu tenho que fazer apenas 720 tentativas. É rapidinho, você vai abrir esse cadeado. Né? O exercício interessante, o exercício simples, um exercício fácil e que pode aparecer lá na sua prova. Beleza, queridos? Bom, vamos ao último exercício. Dá tempo? Vai apertar um pouquinho o tempo da aula, mas dá tempo. Ele é bem simples. O exercício 12, ele diz o seguinte: considere a sequência T igual a 1, 3, 6, 10, 15 e 21. Reticências, vai embora. Determine o 18º elemento desta sequência. Querido, essa sequência não é uma PA, não é uma progressão aritmética, e essa sequência também não é uma PG, não é uma progressão geométrica. Nossa, Thiago. E aí? Bom, existe o jeito de fazer um raciocínio lógico, que seria uma PA de segunda ordem. Talvez o professor já te ensinou a trabalhar PA de segunda ordem. Porém, eu posso guardar que isso aqui é aquela sequência famosa chamada sequência dos números triangulares. E aí eu poderia perceber que o 1 dessa sequência seria equivalente a 1 terminal. Eu poderia perceber que o próximo elemento, que é o 3, ele seria quem? Bom, o 3, ele poderia ser, deixa eu dar um espaço aqui para ficar igual ali, ele poderia ser igual ao 2 terminal, que é 2 mais 1, que dá 3. Eu poderia perceber que o próximo elemento, que é o 6, ele vai ser necessariamente o 3 terminal, que é 3 mais 2 mais 1. Eu posso perceber que o quarto elemento, que é o 10, ele seria exatamente o 4 terminal, que é 4 mais 3 mais 2 mais 1. E assim por diante. Então, lógico e evidente que o primeiro elemento é 1 terminal, o segundo elemento é 2 terminal, o terceiro elemento é 3 terminal, o quarto elemento é 4 terminal. Então, quer dizer que o termo A18, ou seja, aquele 18º termo, ele vai ser o 18 terminal. E aí eu preciso lembrar quem que é o número terminal. E aí nós vamos escrever aqui a fórmula do número terminal para você lembrar. Você deve lembrar que nós estudamos isso aí de forma bem prática. E a gente definiu que o N terminal, ele vai ser o N que multiplica o N mais 1 sobre 2, mais o N mais 1. Isso tudo dividido por 2. Então, aí é evidente que se eu fizer esse raciocínio, o número 18 terminal, ele vai ser igual ao 18 vezes o 19 dividido por 2. Estou fazendo aqui escrito na mesma linha. Né? É evidente que eu posso dividir qualquer um. Eu posso fazer assim, 18 dividido por 2 vai me dar 9. Então, vai ser 9 vezes 19. E aí, 9 vezes 19
eu vou chegar aqui o número 18 terminal, vai ser igual a 9 vezes 9, 81. Vai 8, 9 vezes 1, 9, com 8, 17. Então, vai ser 171. Então, eu acabei de mostrar que o 18º termo dessa sequência vai ser o número 171. Simples. Fácil, objetivo, desde que eu tenha guardado, que eu tenha memorizado quem é o número terminal. E associar lá naquela primeira aulinha de PFC que a sequência dos números triangulares, 1, 3, 6, 10, 15, 21, tem a mesma lei de formação de um número terminal. E aí, desta forma, o exercício fica fácil de se fazer, objetivo de se fazer. Queridos, obrigado pela sua atenção, bons estudos, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.